Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Entrevista Coletiva aqui na tela da Band. O nosso assunto de hoje é economia em um ano de 2015 que vive a influência de uma crise política e de uma crise econômica e com efeitos já sentidos por toda a população. Para tratar do assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Band o professor e economista da Metrocamp, Fabrício Pessato. Fabrício, boa noite. Muito obrigado por atender ao convite da Band. Para me acompanhar nessa entrevista coletiva, Rose Guglielminetti, e que dá o seu boa noite, já começa também com a primeira pergunta. Rose, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, professor. Obrigado por aceitar o convite da Band. E primeira pergunta é o seguinte: eu, como todos os brasileiros, está percebendo que existe uma crise econômica que resvala na crise política e na falta de confiança. O brasileiro está empobrecendo, principalmente por causa da volta da bendita inflação e do desemprego que há muito tempo estava longe do país. O brasileiro está empobrecendo e vai empobrecer mais nos próximos anos? A persistir as atuais condições econômicas e lembre-se sempre que é uma crise política, infelizmente a tendência é que a gente tenha uma perda de rendimento da população empregada, né? E parte dessa população empregada, inclusive, está sendo desocupada, está passando por um processo de... A crise econômica está causando aumento do desemprego, a gente percebe isso nas estatísticas do IBGE, e isso tende, sim, a criar um ambiente geral que acaba prejudicando, de maneira geral, o rendimento da população ocupada. Agora, professor, entre os anos 2000 e 2003, houve um acesso, né, das classes E e D para a classe C. Deu mais ou menos, Rodrigo, 3.300.000 pessoas que conseguiram ascender, né, socialmente. Com essa crise, os estudos estão apontando que pelo menos 3 milhões de pessoas vão voltar para as classes que elas estavam classificadas antes, que é a D e E. Então, professor, qual é a saída? Essa é a pergunta de R$1 trilhão, né? Como é que o governo vai resolver essa situação? O que acontece é o seguinte, né? A gente está lembrando da nova classe C, que é esse número que você falou, talvez um pouquinho mais. Além disso, nós temos um outro percentual elevado de pessoas que saíram da linha de pobreza dos últimos 13, 14 anos, né? São pessoas que as estimativas da Organização Nacional, né, da ONU, fala em 22 milhões de pessoas que deixaram a condição de pobreza extrema. No mundo, né? Não, no Brasil. No Brasil. No Brasil. No Brasil são 22 milhões de pessoas que deixaram a condição de pobreza extrema por conta das políticas de inclusão, que a gente tem sempre que dizer que são políticas acertadas, são políticas que tendem a se tornar políticas de Estado. Esse é um grande ponto. Nós não podemos deixar que essa grande conquista que a população brasileira teve passe a ser circunscrita a um partido exclusivo. Nós temos que lembrar que isso é uma política de Estado. Outros países do mundo, por exemplo, Austrália, mesmo países mais desenvolvidos, França, até nos Estados Unidos, você tem políticas destinadas às pessoas que têm um poder aquisitivo abaixo da linha da pobreza. E essas políticas, elas têm que ser incorporadas às políticas de Estado, elas têm que ser aprimoradas, que os próximos governos têm que incorporar isso às suas políticas públicas e tem que parar com essa discussão rasteira de achar que isso é criação de vagabundos. A gente sabe que tem pessoas no norte do país, nordeste, no Vale de Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, que são pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. Claro. E essas pessoas, elas precisam ser incorporadas ao sistema político e econômico brasileiro. Agora, professor, talvez a forma de fazer inclusão, de aumentar o gasto público, aumentar o investimento, tenha sido feita de forma errada, porque a impressão que a gente tem, quando você tem a saída de uma condição de classe, em que 3 milhões ascendem a uma classe superior, depois voltam num período de uma década, dá a impressão de que isso foi artificial, de que isso efetivamente não aconteceu. Nós tivemos, além dos processos e programas de inclusão, nós tivemos muito incentivo ao consumo, né, aqui no país. Talvez não tenha sido, a maneira como foi feita não tenha sido de maneira artificial. Olha, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente saiu, então vamos fazer um retrospecto curto, né? Nós saímos lá em 2002 para 2003, numa transição política complicada, que foi a era do Fernando Henrique para a era Lula. Essa transição política, o Lula aumentou
o resultado primário, que estava em 3,75% do PIB, ele passou para 4,25%, que na época foi muito criticado dentro do próprio PT. Algumas pessoas dizem que esse aumento do resultado gerou um ambiente positivo e que esse ambiente positivo teria dado condições para o Brasil retomar. Deu estímulo à economia. Não, retomar, não, pelo contrário. Quando o governo faz um resultado primário mais apertado, significa o seguinte: ele está cobrando impostos da população, está retirando recursos financeiros na forma de tributos da população e está devolvendo menos serviços à população. Ou seja, ele está gerando menos recursos, está devolvendo menos recursos financeiros para a população. Tem pessoas que acreditam, tem economistas que defendem que essa foi a pré-condição para que o Brasil tivesse uma retomada do crescimento. Eu discordo dessa tese. O que acontece é o seguinte: o Brasil passou a crescer entre 2004 até 2008, quando veio a crise econômica, apesar desse aperto fiscal. Porque quando o governo faz um aperto fiscal, ele está tirando recursos da sociedade e não está devolvendo. O que aconteceu entre 2004 e 2008 é que nós tivemos uma ascensão dos preços das commodities internacionais, puxadas pelo fator China, e a China, consumindo as commodities internacionais, puxou os preços de maneira para cima, que o Brasil conseguiu exportar um volume muito maior. Então, já que nós estamos falando de China, com essa tendência de desaceleração da economia na China, qual vai ser o efeito aqui para o Brasil? Então, essa que é a grande pergunta, quais são os efeitos a médio e longo prazo? Que agora o que aconteceu? O Brasil perdeu aquela onda, que nós vimos numa onda de crescimento, como o Rodrigo falou, a gente passou a estimular o crédito de uma forma até um pouco irresponsável, passando do limite da responsabilidade, principalmente deixando de investir em outros setores. Então, qual foi o grande mote dos incentivos creditícios que a gente teve naquele período? Foi exatamente para o automóvel. Agora, o que acontece? Agora nós não temos onde andar nas grandes cidades, qualquer cidade com mais de 100 mil habitantes, o trânsito já se tornou insuportável, E agora, o governo não tem as condições para, por exemplo, investir naquilo que deveria ter feito, que era infraestrutura. Professor, pode concluir, me desculpe. Claro, não é isso. A questão do investimento na infraestrutura. É que nós estamos falando da crise da China, e a gente se lembra aí que nessa última década, especialmente, nós não passamos só pela crise da China. Aliás, a crise da China não é uma crise, é uma redução de crescimento num mercado que cresce absurdamente em números incomparáveis. Mas a gente teve a crise do subprime americano, nós tivemos a crise da União Europeia, agora a crise da China. E a Grécia, E a Grécia, enfim, que junto à União Europeia sofreu bastante. O Brasil estimulou o consumo, como o senhor disse, como uma das maneiras de manter a economia aquecida, e chega num momento em que esse aquecimento deixa de existir. Mas os problemas não estão aqui dentro, ao invés de estarem lá fora com as crises que estão acontecendo. Não está na hora de mudar a conta aqui dentro? Ou seja, o Brasil deixou de fazer lição de casa que deveria ter feito nesses últimos anos, e por isso nós estamos hoje tendo esse resultado negativo na economia, ou melhor, essa crise na economia, Olha, nós dizemos o seguinte: nós estamos atrasados em pelo menos 20 anos em alguns problemas muito sérios. Por exemplo, a questão tributária brasileira. Nós não podemos continuar com esse sistema tributário. E quando eu falo sistema, preciso deixar claro que eu não estou falando de carga tributária. Outros países têm carga tributária maior do que a do Brasil. Mas os outros países devolvem serviços de qualidade. Mas não só isso, é pior do que isso. Os outros países, eles tributam de uma forma correta. Em todos os lugares do mundo você tem a tributação progressiva sobre renda e propriedade. Não há injustiça, Não há injustiça tributária. Aqui no Brasil, a maior parte da arrecadação é feita sobre o ICMS, que é da competência estadual. E aí o que acontece? Por ser um imposto de competência estadual, mexer com esse imposto é praticamente mexer num vespeiro. Nenhum presidente, ninguém tem coragem, nem governador vai querer ter perda de receita. E a gente sabe que o ICMS, da forma como está, é um imposto altamente regressivo que impacta no custo do produto, que torna os produtos mais caros no Brasil. E desestimula o consumo. Pior do que isso, quando um pobre compra um produto que, por exemplo, custa R$100, ele está pagando entre R$30 e R$40 de impostos, tributos embutidos. Paga duas vezes. Paga duas vezes. Então a gente fala, o pobre não paga imposto, ele não paga imposto de renda, mas ele paga uma série de tributos embutidos
em qualquer produto e serviço que ele venha a comprar. Mas, professor, me dá um desespero quando eu escuto um economista falando isso, de que ninguém vai querer mexer. O país vai afundar por causa dessa resistência política, porque uma reforma tributária, uma reforma previdenciária e o corte de custos dos governos, elas são necessárias, não tem mais saída. Assim, não é uma coisa que eu posso dizer, até uma criança de 5 anos, assim, entre aspas, sabe que é isso. Eles vão deixar o país afundar? Aí é uma questão política, né? Infelizmente, os nossos políticos, eles não estão atentos a esse problema. Infelizmente, a classe política brasileira, de maneira geral, a gente diz que todos os políticos, eles estão preocupados com as próximas eleições. E tem uma frase que é bem interessante, né? Que o político está preocupado com as próximas eleições e o estadista está preocupado com as próximas gerações. Então, é aquela pergunta, né? Nós temos algum estadista vivo brasileiro? Infelizmente, agora, o que a gente percebe, professor, não sei se é a mesma impressão que o senhor tem, de uma certa maneira, ao longo do governo Lula, especialmente, houve uma divisão entre a igreja e o Estado, como a gente diz na gíria, né? Houve uma agenda econômica e houve uma agenda política, que caminharam juntas, mas de maneira independente. Hoje o senhor consegue enxergar essa independência? Eu consigo ver que existe cada vez mais um intercalado entre essas questões, né? Você não consegue separar as questões políticas das questões econômicas, cada vez mais. Agora, nós vamos para o intervalo? Nós vamos para o intervalo e a Rose vai complementar depois essa informação que ela quer colocar. Nós vamos voltar também na questão dos investimentos sociais, professor, porque eu quero saber quem paga a conta. Porque ao mesmo tempo em que a gente mantém um profundo e importante investimento social, alguém tem que pagar essa conta. Então nós vamos continuar discutindo o assunto da economia hoje aqui no nosso entrevista coletiva. Logo depois do intervalo a gente volta com mais aqui na tela da Band. Até daqui a pouco. Já estamos de volta com a entrevista coletiva desta noite, falando sobre economia. O nosso entrevistado de hoje é Fabrício Pessato, ele que é economista e professor da Metrocamp. Rose, do último bloco nós estamos devendo aqui algumas questões. Na verdade, nós estávamos falando sobre os políticos e a lição de casa que todo mundo sabe que tem que ser feita, que é a reforma tributária, previdenciária, corte nos gastos, mas que ninguém faz. Dentro desse contexto político, professor, dentro dessa crise política e crise econômica que o país passa, como atrair investidores? Porque, na verdade, você tira qualquer interesse de qualquer investidor de vir para o Brasil. O que fazer para que nós possamos ter um aquecimento da economia, já que há esse desinteresse? Mais ou menos. A gente pode pensar, por exemplo, que a alta da taxa de câmbio para o patamar que ela foi nos últimos tempos tornou o Brasil muito barato. Então, por exemplo, nós tivemos uma grande aquisição recente aqui da Hipermarcas, que deu uma entrada líquida em um dia de 2 bilhões de dólares. Né? Então, talvez o lado perverso dessa crise seja esse. O Brasil está se tornando barato demais e pode começar a atrair investidores por aquilo que não deveria, que é porque o Brasil ficou barato demais perante aos olhos dos investidores internacionais. Então, eu não acredito que vai continuar piorando tanto por causa disso, porque pelo fato de piorar, a taxa de câmbio está bastante desvalorizada, as ações das nossas empresas estarem desvalorizadas, isso abre um espaço para que os investidores internacionais... Mas aí você vem com esses investidores predatórios, assim, entre aspas, que eu estou querendo dizer... Eu estou perguntando para o senhor, por exemplo, o BNDES, nós não temos mais um banco que fomenta o investimento, inclusive, para a indústria nacional. Nós temos uma indústria que aumentou-se o custo dela, ela demitiu e ela não tem onde buscar crédito, porque houve uma redução do crédito. Então, é nesse sentido de investidores que eu estou perguntando, talvez a minha pergunta tenha sido equivocada, mas é no sentido de atrair investimento para a indústria que já existe, ou até mesmo para outros, mas que fomente geração de emprego, que gere renda. É esse investidor que eu estou perguntando. O que acontece, que é um problema histórico do Brasil, aí de pelo menos 40 anos, para citar um número restrito, é que nós temos uma taxa de investimento na proporção do PIB baixa, de 20%. Tá? Então a China, para você ter uma ideia, tem 35% de taxa de investimento. Então, só daí a gente tem um problema. A questão é como é que a gente cria as condições para que os investimentos se tornem atrativos. Então, você citou o Banco de Fomento, sim, esse é um dos principais fatores que a gente poderia, né? A gente esqueceu da letrinha S do BNDES, né? Que é o lado social. Sim. E uma das coisas que a gente deveria fazer é
usar os recursos do BNDES para estimular principalmente micro e pequenas empresas. E, na verdade, nos últimos anos foram as médias e grandes empresas, os investimentos, o crédito, nos últimos 20 anos, pelo menos. E talvez com uma falta de fiscalização enorme também, já é uma opinião minha, né? É que você tem muito dinheiro e esse dinheiro não representa efetivamente aquilo que se espera de um investimento. Pelo que eu sei, as regras do BNDES são rígidas. O problema é exatamente o contrário, né? O problema é que o grande investidor ele tem acesso fácil ao BNDES porque ele tem condições de dar a garantia, dar o chamado colateral. Um banco público, quando uma instituição pública de crédito, ela prioriza o grande investidor, uma grande empresa, ela não é letal para o país, já que você não fomenta ou não ajuda outras empresas a também terem essa massividade de produção, de negócios. Porque se você concentra, por exemplo, eu vou dar dinheiro só para, eu vou resolver aqui, eu vou dar só para um grupo. E aí só aquele grupo fica forte. E você tem outras empresas que não têm crédito, faz o quê? Não é ruim para o país? Não teria que ter uma equidade? Olha, o que acontece é o seguinte, dentro dessa visão de fortalecimento das empresas, a gente está pensando num sistema globalizado que a gente está falando de empresas que têm patrimônios de centenas de bilhões de dólares, né? Dezenas, centenas de bilhões de dólares. E nesse sentido, essa é uma estratégia de algum tempo mais, os governos, né, estou falando dos últimos 20 anos, têm usado essa estratégia de fortalecer as grandes empresas para enfrentar a concorrência internacional. Eu não sou contra isso, acho que isso não, em tese, não deveria ser exterminado. Eu não acredito que isso prejudique seriamente o país. O grande problema é que a gente prioriza a grande empresa, que tem inclusive condições de obter crédito no mercado internacional a juros tão amigáveis quanto os do BNDES, e o micro, pequeno e médio empresário brasileiro não tem a mesma facilidade de acesso ao mesmo banco. Essa é a crítica que eu, na minha visão, deveríamos estar olhando agora, né? Deveríamos estar redirecionando as políticas do BNDES para esse tipo de investidores, né? Dos micro, pequenos e médios investidores. Não custa nada lembrar que esses são os que mais geram emprego e mais geram renda no país. Esses deveriam estar no foco das políticas públicas e no foco das linhas de crédito, principalmente governamentais. O que tem de micro e pequenas empresas quebrando, é impressionante. Falta de acesso ao crédito. Agora, professor, tem pelo menos mais duas questões aqui. A primeira diz respeito ao investimento social, voltando lá no assunto do primeiro bloco. Nós temos hoje programas, eu acredito que o Bolsa Família seja importantíssimo, de fato, para que você faça a redução da miséria. No entanto, alguém precisa pagar essa conta. Hoje a gente já vê um buraco, né, gerado por esse dinheiro investido no Bolsa Família, que é grande e que a gente precisa buscar uma maneira de tapar esse buraco. Quem paga essa conta? A sociedade. E de que maneira o Estado, então, tem que se organizar para que essa conta não gere esse buraco e que efetivamente exista ali um ciclo, né, proveitoso dos recursos do Tesouro? Tá, a gente tem que olhar sempre as coisas em perspectiva. Eu vejo o seguinte, o Bolsa Família, de acordo com os dados do Portal da Transparência, custa 27 bilhões de reais ano. Isso é barato, né? Só para você ter uma ideia, o mesmo Portal da Transparência fala que o custo da Previdência ano é próximo a 500 bilhões. O custo de financiamento e refinanciamento da dívida interna e externa são 600 bilhões. Então, a gente fala, nossa, né, onde já se viu dar a Bolsa Família, para pessoas que muitas vezes se beneficiam disso sem precisar, a gente sabe que precisa ter maiores controles, precisa ter leis mais rígidas contra a corrupção, porque isso é uma forma de corrupção, a pessoa que obtém acesso a isso sem precisar, é uma forma de corrupção e precisamos de leis mais duras contra a corrupção. Agora, o que precisa mesmo ser feito do ponto de vista da gestão pública é que os governantes eles se sentem num novo pacto federativo, conversem, proponham uma reforma tributária, façam uma repactuação dos gastos do país, diminuam a burocracia. Então, por exemplo, fundo de participação de Estado e município. Então, primeiro o dinheiro tem que ir para o governo central para depois voltar para os estados e municípios. Isso gera um enorme custo burocrático para o país. A gente precisa desfazer esses nós políticos que atrapalham a própria economia. Precisamos criar condições para que mais empresas sejam geradas de maneira mais fácil, mais transparente,
com menos burocracia. Então, hoje, para você conseguir um alvará, dependendo do tipo de empreendimento, você pode demorar 2, 3 anos. Quer dizer, o investidor não vai ficar esperando 2, 3 anos, sair um alvará, e aí volta naquela questão, né? Ah, não, molha a mão de um aqui que em 6 meses sai. A ineficiência, a ineficiência gera corrupção. Famoso criar dificuldade para vender facilidade. Agora, professor, o senhor é defensor de um Estado mínimo? Não, essa tese do Estado mínimo é uma tese que, na minha opinião, morreu junto com a outra tese do Estado máximo. Né? Eu sou defensor da tese do Estado eficiente. O Estado eficiente é aquele que gasta corretamente. Né? Quando você fala Estado mínimo, você está trazendo um conjunto de ideias que falam que o Estado não tem nenhuma função na economia. A minha visão, como economista de uma ala mais centro-moderada à esquerda, né, uma ala mais keynesiana, eu entendo que o Estado tem uma função propositiva na economia e outros países do mundo, né, não estou falando de países comunistas, como alguém poderia ver, estou falando de mesmo Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, que são países que utilizam o Estado como o motor do desenvolvimento. Se o Estado mínimo fosse uma tese que tivesse sentido propositivo, outros países já teriam adotado. Agora, dentro dessa tua visão, o que é melhor para o nosso país? Uma política protecionista ou não adoção diante dessa crise? Olha, protecionismo é uma faca de dois gumes, né? O que acontece? O que é o protecionismo? É o governo criar, por exemplo, alíquotas para beneficiar a indústria local. Quando o governo cria essas alíquotas, cria alguns tipos de dificuldades não tarifárias, como, por exemplo, barreiras burocráticas, ele está dificultando a entrada de produtos internacionais, o que, em tese, salvaguarda a indústria nacional e os empregos. Só que, por outro lado, ao fazer isso, e aí eu estou falando de uma política que vem desde Vargas... Ele não traz tecnologia, né? Ele não traz progresso, exatamente. Né? E pior que isso, ele encarece, ele sobre-encarece o produto ao consumidor final. Então, o governo, ele se equilibra meio no fio da navalha, porque se ele dá um passinho para cá no sentido de desregulamentar e baixar as alíquotas, ele pode provocar uma quebradeira da indústria nacional, como foi, por exemplo, nos anos 90, né? Que nós tivemos, por exemplo, em Americana, uma quebradeira geral do setor têxtil. Se ele se equilibra um pouquinho para o outro lado, ele pode gerar uma superproteção da indústria, como foi, por exemplo, a Lei de Reserva de Informática dos militares. Então, é um negócio que é muito complicado o governo fazer. Ele tem que, por tentativa e erro, e tentando gerar o mínimo de impacto. Eu acho que talvez o cenário presente, né? Eu acho que é por aí, né? É por aí. O que está acontecendo agora é bem claro. Como o país não está crescendo, e a gente tem que lembrar que toda vez que o país importa, quanto mais o Brasil importa, seja bens, sejam serviços, mais o PIB diminui. Então o governo está criando, nesse momento, todo tipo de complicação para a entrada de produtos importados. E a gente tem visto isso, o saldo da balança comercial, que tem obtido um resultado positivo por conta das restrições à importação. Ele é positivo, mas o volume negociado é muito menor. É menor. O Brasil está assim, se desinternacionalizando nesse sentido. Exatamente. Agora, professor, eu sei que é uma pergunta cara demais essa que eu vou fazer para o senhor, mas nós precisamos começar por algum caminho a sair dessa crise. Nós vamos sair da crise de que maneira? Dependendo da resposta dele, ele vai virar o ministro da Economia. Exatamente. O que nós podemos fazer para começar a sair dessa crise? Olha, rediscussão do Pacto Federativo, esse é o principal. O presidente da República tem que sentar com os governadores e tem que fazer uma rediscussão sobre o Pacto Federativo. Tem que haver conversa, tem que ter alguma condição para você diminuir esse acirramento dessas disputas políticas. Então os governos eles têm que sentar na mesa, porque está sendo ruim para todo mundo. Então, por exemplo, agora está sendo discutido no Congresso Nacional que a presidente descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. A continuar dessa forma, a economia nesse ritmo, todos os governadores e todos os prefeitos do país vão descumprir a lei de responsabilidade fiscal, porque eles não vão ter arrecadação suficiente para conseguir pagar o limite máximo de 60% do teto de folha de pagamento. Nós vamos regredir. Vai todo mundo junto, né? O que as pessoas não perceberam ainda é que essa guerra entre uma ala e outra do poder político está destruindo o Brasil. Né? Eles estão
Tá todo mundo se degladiando e todo mundo indo em direção ao precipício. Então, a presidente da República, os governadores têm que se sentar em algum momento e têm que conversar. Na verdade, a defesa tem que ser pelo país. Pelo país, né? Tem que parar com essas disputas políticas com P minúsculo, com essa disputa política que está... Partidária, né? Partidária, uma política partidária. E nós temos que começar a discutir políticas, uma redistribuição do Pacto Federativo, para começar a repensar na questão da reforma tributária, de outras reformas que a gente precisa fazer, reforma administrativa. Como é que a gente vai fazer, por exemplo, um outro problema que poucos economistas falam, que é a questão da inércia inflacionária que nós temos. O que é inércia inflacionária? Todos os anos, todos os preços são reajustados automaticamente pela inflação passada. Então, a inflação de 2016, ela já está comprada em pelo menos uns 5 pontos percentuais da inflação de 2015. Porque são serviços, como, por exemplo, telefonia, são serviços que acabam sendo... Nós temos assunto aqui para uns 5, 6, 7, 10 programas. Quero agradecer a presença do professor Fabrício Pessato. Foi um prazer, viu, professor? Muito obrigado.